Olá, pessoal! Nós vamos agora trabalhar um pouquinho de equilíbrios iônicos. Na verdade, eu já mostrei para vocês um pouquinho de equilíbrio iônico quando eu falei do dicromato, quando eu falei para vocês do H2S, tudo que envolve íons, nós falamos em equilíbrios iônicos. Só que agora a gente vai estudar um equilíbrio iônico muito importante e muito usado no nosso dia a dia, que é o conceito de pH e pOH. Então, quando eu falo em pH e pOH, eu estou falando de uma molécula muito importante, a água. Como assim? Como é que eu posso pensar em equilíbrio iônico falando de água? A primeira pergunta que me vem é: a água ioniza? A água também sofre ionização? Se a gente se recordar, a gente sabe que a água, na verdade, nós temos aqui uma ligação covalente. Entre quem? Nós temos uma ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos duas ligações covalentes. Só que a água é uma molécula polar, porque é uma fraca ionização, mas acontece, há uma quebra aqui desta molécula, em H+, e OH-. Então, quando eu penso em água, você vai falar assim, então acontece da água ionizar em H+, e OH-? Acontece. Só que essa ionização, a gente vai ver que ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena, porque apesar dela ser uma molécula polar, nós temos uma molécula polar, a quebra entre suas ligações, ela é difícil de acontecer. Olha só, se eu tiver 1 litro de água, vamos pensar que a densidade da água aqui é 1 grama por ml. Ok? Então, se eu pensar em 1 litro de água, né, a gente poderia pensar o quê? Né? Em 1 litro, a gente poderia pensar em 1000 ml. E 1000 ml corresponderia ao quê? A 1000 gramas. Tá? Então, eu tenho aqui 1000 gramas de água aqui dentro. Outra coisa que eu poderia pensar também aqui. Olha, a água, qual que é a massa molar dela? Se nós pensarmos, é 18 gramas por mol. Ah, da onde que tirou isso? Hidrogênio é 1U, oxigênio 16U. Quantas vezes que eu tenho hidrogênio aqui? 2U. Quantas vezes que eu tenho oxigênio? 16U. Somando dá o quê? 18U. Quando eu passo para a massa molar, 18 gramas por mol. Então, se eu perguntasse para vocês, nesse recipiente, qual que é a molaridade, qual que é a concentração molar que eu tenho aqui? Como é que eu calcularia? Molaridade, lá naquele capítulo de soluções na Fisicoquímica 1, é massa sobre massa molar vezes volume. A molaridade, então, vai ser o quê? Bom, que massa que eu tenho aqui? 1000 gramas. Qual que é a massa molar da água? 18. Qual que é o volume? Ora, 1 litro. Isso aqui, pessoal, aproximadamente, você tem 55,56 mols por litro. Vamos lembrar que no caso do equilíbrio químico, eu tenho início, quanto que reagiu e o meu equilíbrio. Estão lembrados disso? Quanto que eu tenho aqui no início? 55,56 mols. Quanto que eu tenho no início de reagente, de produto? Nada. Aí você fala assim, tá, nós conversamos que reage, que a ionização ela é muito pequena. Digamos que ela é da ordem de 10 a menos 7 mols. Gente, 10 a menos 7... é isso aqui, ó, 0,000345667. É muito pouco. E aí, quanto que forma? 1 para 1 para 1. Se reagiu
10 a menos 7, quanto que forma aqui? 10 a menos 7. Quanto que forma de hidroxila? H mais 10 a menos 7, hidroxila também 10 a menos 7. Aí a pergunta é, quanto que sobrou no equilíbrio de água? Gente, 55,6 menos 10 a menos 7, que é 0,7601, vai dar aproximadamente 55,6 mols. Praticamente não muda. Quanto que vai dar o H mais? 10 a menos 7. Quanto que vai dar a hidroxila? 10 a menos 7. Então, vamos lembrar que tudo isso é por litro. Se eu for tirar aqui a constante de equilíbrio, como é que seria a minha constante de equilíbrio, meu Kc? Concentração de H+ elevado a 1, vezes concentração de OH- elevado a 1, sobre concentração de H2O, também elevado a 1. A gente viu que a concentração de água praticamente não variou até o equilíbrio. Então, eu posso multiplicar essa concentração de água vezes Kc, já que é constante, tá? Como a gente viu que ela é uma constante, nós estamos vendo que é uma constante, eu vou passar multiplicando vezes Kc. Então, vai ficar Kc vezes concentração de H2O, que é igual concentração de H+, vezes concentração de OH-. Se eu estou multiplicando duas constantes, eu vou ter uma terceira constante. Que para a água, quando a gente fala no equilíbrio iônico da água, nós chamamos esta constante de Kw. Ah, por que W? Por que não é A de água? Porque é em inglês. W de water. Então, fica Kw igual o quê? Concentração de H+, vezes concentração de OH-. Eu pergunto para vocês, dá para nós acharmos esse valor de Kw? Sim ou não? Dá. Kw igual. Qual que é o valor de H+, que nós vimos do equilíbrio aqui, gente? 10 a menos 7. Qual que é o valor de OH-? 10 a menos 7. Portanto, qual que é o valor de Kw? 10 a menos 14. Então, o valor de Kw será 10 a menos 14. Aí uma pergunta para vocês. Será sempre 10 a menos 14? A temperatura de 25 graus. Porque a gente viu que aquela constante de equilíbrio, ela varia com a temperatura, tá? Ela varia com a temperatura. Então, a 25 graus, eu tenho um Kw igual a 10 a menos 14. Ok, pessoal? Bom, só que se a gente pensar, esse valor 10 a menos 7, tanto para H+ como OH-, é para água pura. Uma água isenta de qualquer tipo de sal, de qualquer H+, de qualquer OH- a mais que eu tenha a colocar. Então, para água pura, quando eu penso em água pura, eu tenho concentração de H+ 10 a menos 7 e concentração de OH- 10 a menos 7. Só que é muito difícil você chegar num determinado rótulo e vai comprar alguma coisa e vai ver lá, qual que é a concentração 10 a menos 7 mol por litro. Vocês concordam que isso, para a população, ficaria muito difícil comercialmente falando? Então, eles tentaram traduzir esse 10 a menos 7 mol por litro em um número inteiro. Para isso, eles usaram o quê? Um logaritmo. E esse H+, quando ele é usado em logaritmo, a gente chama de potencial hidrogênio iônico. É P minúsculo H maiúsculo. Tá? pH, potencial hidrogênio iônico, que é expresso como menos log da concentração de H+. E o pOH, que nós chamamos de potencial hidroxiliônico, por causa da hidroxila, é P minúsculo OH maiúsculo menos log da concentração de OH-. Então, gente, vamos analisar na questão da água pura, que é o que nós estávamos conversando. Quando você tem água pura, nós vimos que a concentração de H+, naquele momento do equilíbrio, era quanto mesmo, gente? A concentração de H+, 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH- era quanto?
10 a menos 7 mol por litro. Eu pergunto para vocês, vamos fazer isso agora aplicando aqui na fórmula? Quanto que dá pH igual menos log de 10 a menos 7? Relembrando as propriedades de logaritmo, quando você tem na base 10 um expoente, o seu logaritmo é o próprio expoente. Então, quando você tem isso aqui, log de 10 a menos 7 é menos 7. Só que eu tenho menos do logaritmo, daqui da fórmula, com menos 7, que vai dar quanto? pH igual a 7. Então, quando eu tenho concentração de 10 a menos 7, eu posso afirmar que o meu pH é quanto? 7. Da mesma forma, quando eu conjugo em pOH. pOH é igual a menos log de 10 a menos 7. A regra é a mesma. Menos 7. pOH é igual a menos da fórmula com menos 7. Então, o pOH também vai ser 7. Então, quando eu tenho a hidroxila 10 a menos 7, o pOH 7. Veja só que detalhe interessante. A soma de pH mais pOH, quando eu tenho uma água pura aqui, em qualquer sistema, se eu somar pH com pOH, vai dar quanto, gente? 14. A soma de pH com mais pOH dá 14. Então, atenção, a minha escala de pH, ela varia de 0 a 14. O que eu tenho que pensar? Quando eu tenho pH 7, é justamente aquele sistema da água pura. E quando eu penso na água pura, eu tenho que pensar em pH 7 como sendo um sistema neutro. Então, toda vez que aparecer pH 7, você sabe que é um sistema neutro. Quando você tem um pH menor que 7, você tem um sistema que é ácido. E um pH maior que 7, você sabe que o seu sistema é básico ou alcalino. É muito comum a gente procurar, né, quando é criançada, vou procurar um shampoo de pH neutro, tá? Ou um sabonete de pH neutro. Então, a gente consegue analisar através do pH se o meu sistema é ácido, básico ou neutro. Aí você fala assim uma pergunta, né? Como é que eu faço para medir isso? Bom, gente, existem várias formas. A mais comum e a mais utilizada em laboratório é você usar um pHmetro. Esse aqui é um pHmetro de campo, um pHmetro portátil, tá? No qual eu tenho aqui dentro um eletrodo. Esse eletrodo aqui é um sensor no qual eu consigo medir o pH. Então, eu introduzo na minha amostra e ligo. Quando eu ligo aqui, eu consigo medir o pH, ok? Então, é um sistema muito simples. Você coloca na amostra e registra o pH na hora que você está fazendo. Bom, tudo bem, mas eu estou em sala de aula, às vezes eu não tenho um pHmetro. Inclusive, gente, esse pHmetro aqui, ele é particular, ele é meu mesmo, eu comprei, porque eu precisava para momentos em campo, que eu não podia levar pHmetro de bancada. E ele é assim, considerando perto dos pHmetros de bancada, ele é bem acessível, tá? É coisa de 60, 70 reais, você consegue ter um pHmetro desse. Bom, há também essas fitinhas. Esse aqui é um indicador universal. É uma fita de papel, né, no qual você tem, ela é padronizada, e você tem condições de fazer a leitura através das cores, tá? Aqui vem de 0 até 14. Então, ó, de 0 vai até 7, e depois virando aqui, nós temos de 7 a 14. Bom, como é que é isso? São fitinhas que tem algumas coresinhas. Dá para perceber aqui? Ok? Estão percebendo? Ela tem uma corzinha. Quando você coloca ela no local que você quer medir, ela vai dar uma cor
que você compara com a caixinha. Então, você está em campo, né? Eu coloquei lá medir. Quanto que vai dar? É só comparar com a cor, você vai saber se é 7, se é 8, se é 2, se é 1. Então, é uma medida assim bem rapidinha. Não é exatamente super precisa, porque ela não pega casas decimais. Mas, digamos, para um laboratório, para uma sala de aula, uma aula de química do 2º grau, uma aula de ciências, ela é muito bacana, ela é muito fácil de ser usada. Então, né, bem recomendada. Inclusive, ela está até partida, que a gente corta em 2 aqui no laboratório, para economizar, né? Porque essas coisas de laboratório geralmente são um pouquinho mais caras e a gente corta para ter uma economia maior dessas fitinhas, tá? Então, são 2 processos. Não tem só isso. Se você é um professor que tem aquela dinâmica, você vai procurar, por exemplo, indicadores naturais. Eu vou dizer um para vocês, o extrato de repolho roxo. O extrato de repolho roxo você consegue, através de cores, dizer se uma substância ela é ácida ou ela é básica. Então, eu não precisaria nem da fita de pH, nem do pH-ômetro. Eu não conseguiria estipular exatamente um valor de pH, mas eu consigo pelo menos saber se a substância é ácida ou básica. Tá? E tem outros sistemas, chamate. Eu vi um artigo lá que falava do chamate como indicador natural. Tem algumas plantas, né, algumas folhas de algumas plantas, né, no caso as flores, né, que são usadas como indicadores. Basta que você procure. Então, quer dizer, essa questão da gente se posicionar em sala de aula e até dar uma aula mais bacana, vai depender também do nosso critério investigativo, do professor ser dinâmico e buscar alternativas para mostrar para o aluno como fazer. Tá? Eu estou mostrando 2 sistemas aqui de laboratório, mas não precisaria, eu poderia ter usado também um indicador de repolho roxo e dar uma aula para vocês, simplesmente dizendo se é ácido ou se é base. Tá ok? Eu também poderia completar esse quadro aqui pensando no pOH, que seria o inverso. Tá? Seria o inverso, eu poderia completar, porque já que a gente sabe que a soma tem que dar 14, eu poderia colocar uma linha aqui e perguntar assim para vocês, em termos de pOH, como é que seria? Bom, 7 é a mesma coisa. Vai variar de 0 a 14, só que vai ser o inverso. Olha só que interessante, tá? Se é 6, 6 mais quanto que vai dar 14? 8. E aqui, 9. E aqui, 10. E aqui, 11. E aqui, 12. E aqui, 13. 14. Ou seja, se somar dá 14. Da mesma forma que aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O que eu estou mostrando com isso, gente? Que a escala de pOH, ela é inversa a do pH. Ou seja, se eu falar para vocês, o que é neutro? É a mesma coisa, é 7, tanto para pH como pOH. Mas, se eu pensar para vocês, o que é na escala de pOH o sistema ácido? Aquele que tem pOH maior que 7. Então, na escala de pH é menor que 7, mas de pOH é maior que 7. Da mesma forma, no sistema básico alcalino, pH maior que 7, mas na escala de pOH menor que 7. É muito mais aplicado a escala de pH, tanto que nós não temos pOH-mêtro, nós temos pH-mêtro, que mede pH, mas eu posso fazer também a relação inversa, ok? Muito bem. Digamos que agora eu tenho uma água pura e alguém chega aqui e começa a pingar, por exemplo, gotas de limão. Vou começar a espremer limão aqui, ó. Vou fazer um suco, eu tenho uma água pura, o pH era 7, tá? E o que acontece quando eu começo a espremer limão? Eu estou aumentando a concentração de quem? Vamos lembrar mais uma vez que na água pura a concentração de H+ era 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH- era quanto? Também 10 a menos 7 mol por litro. Só que nesse momento, quando eu pingo o limão na água, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a concentração de H+. Vamos falar um valor aumentado de
concentração de H+, maior que 10 a menos 7? Digamos 10 a menos 5. 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 7. Vamos lembrar que é negativo aqui, gente. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, presta bem atenção, a concentração de OH-, ela se altera ou não? Se você falar assim, não altera, porque eu estou mexendo só com H+, mas vamos lembrar que aqui eu tenho um equilíbrio. Lembra que eu disse para vocês que essa constante de equilíbrio, ela tem que ser quanto mesmo, pessoal? Ela tem que ser quanto? Se for a 25 graus, a constante de equilíbrio tem que ser quanto? 10 a menos 14. Se eu aumentei a concentração de H+, é obviamente para continuar dando 10 a menos 14, porque isso aqui tem que ser constante, vai diminuir de OH-. E para quanto que vai diminuir de OH-? Ora, quanto que vai dar aqui para dar 10 a menos 14? Se eu boto 10 a menos 5 aqui, para dar 10 a menos 14, para quanto que vai aqui? 9. 10 a menos 9. Continua dando 10 a menos 14. Analise aqui para mim, tira o pH. Quanto que vai dar o pH se é 10 a menos 5? pH vai ser igual a 5. Quanto que vai dar o pOH aqui? pOH vai ser quanto? De 10 a menos 9 vai ser 9. Será que vale aquela premissa que eu falei? A soma de pH mais pOH tem que dar quanto, pessoal? 14. Continua dando 14? Continuou. E é interessante notar, então, que quando eu tenho o limão, eu tenho aqui uma solução ácida. E para minha solução ácida, então, a gente tem que pensar que aqui o pH deu menor que 7. É verdade isso? Olha lá, pH 5. Ok? E a minha concentração de H+ foi maior que a concentração de OH-. Fazer também a mesma coisa aqui. Se eu tenho H puro e jogo, por exemplo, uma soda cáustica. Ora, se eu jogo uma soda cáustica, eu estou aumentando a concentração de OH-. Digamos que eu pego uma água pura e aumente a concentração de OH-, por exemplo, para 10 a menos 4 mol por litro. Eu pergunto, a mesma coisa, a concentração de H+ muda? Muda. Se essa aqui está aumentando, o de H+ vai diminuir. Para quanto que ela vai? 10 a menos 10 mol por litro. Por quê? Porque a minha constante de equilíbrio tem que continuar sendo 10 a menos 14. Então, se aqui foi para 10 a menos 4, aqui vai para 10 a menos 10, para que continue dando 10 a menos 14. Tem que permanecer constante, se está na mesma temperatura. Ora, quanto que vai dar meu pH aqui? Meu pH vai dar 4, se é 10 a menos 4. Quanto que dá meu pOH? Desculpa, aqui o pOH. Quanto que vai dar o pOH? 4. Quanto que vai dar meu pH aqui? 10. Somando 4 mais 10, pOH com pH deu quanto? 14. E vocês vejam que aqui eu tenho uma solução básica ou alcalina. Na solução básica ou alcalina, o meu pH é maior que 7. É verdade isso? É verdade. Meu pH é maior que 7. Tudo bem, pessoal? Agora, veja lá, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar em termos de escala de pH. Estou dando 3 exemplos aqui, vinagre, suco de laranja e café. O vinagre pH 3, suco de laranja pH 4, café pH 5. Eu pergunto para vocês, quem é mais ácido? Que tem menor pH, vinagre. E aí se eu perguntasse assim, e um menos ácido? Café? E se eu perguntasse para vocês, quantas vezes o vinagre é mais ácido do que o café? É muito cuidado nesse sentido. Tem gente que olha para a escala de pH e pensa que varia de 1 em 1, que nem a gente está lendo. Então ele fala, se o pH do café é 5 e do vinagre é 3, então o vinagre é 2 vezes mais ácido que o café.
Não, não é dessa forma que eu respondo. Eu tenho que lembrar que pH foi apenas um sentido da gente transformar para ter aquele número inteiro. Mas, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu quero saber quantas vezes é mais ácido. Então, ó, vamos só colocar aqui, qual que é a concentração de H+? 10 a menos 3. Estão lembrados, pessoal? Se eu posso transformar H+ para pH, da mesma forma eu posso transformar pH para concentração de H+. Então, se é 3, pH 3, concentração 10 a menos 3. Quanto que é essa aqui? Concentração de H+, 10 a menos 5. Ora, vamos fazer aqui, então, a concentração de H+ do vinagre, vou chamar de V, sobre a concentração de H+ do café, vou chamar de C. Quanto que é a concentração do vinagre? 10 a menos 3. Quanto que é a concentração do café? 10 a menos 5. Matematicamente, se eu colocar aqui, vai ficar o quê? Concentração de H+ do vinagre sobre concentração de H+ do café. 10 a menos 3, se ele passa para cima, vai ser 10 a quinta, muda o sinal. Isso daqui vai ser o quê? Concentração de H+ do vinagre sobre concentração de H+ do café igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o quê? 100. Correto, pessoal? Então, eu posso dizer que a concentração de H+ do vinagre, ó, o passar do café multiplicando, é 100 vezes a concentração de H+ do café. O que eu quero provar com vocês com isso? Que a nossa escala de pH, ela não varia de 1 em 1, mas de 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, quando eu analiso aqui, quantas vezes o vinagre é mais ácido do que o suco de laranja? Eu não falo 1, eu falo quanto? 10. Quantas vezes o vinagre é mais ácido do que o café? Eu não somo 10 mais 10, é 10 vezes 10, 100. Eu fiz aqui só para demonstrar para vocês, mas vocês podem falar isso oralmente, tá? Cada um que eu ando na escala é 10, 10 vezes 10. Então, a gente fala assim, mas é pouquinha diferença. 3 para 5 é só 2. Não, vinagre é mais ácido que o café 100 vezes. Um suco de laranja, né? O vinagre é mais ácido que o suco de laranja 10 vezes. Tem diferença de eu tomar um café e um suco de laranja? Vai dependendo do teu estado físico. Por exemplo, diferente, todas elas têm pH próximo a 5, 4,8, 4,9. Quer dizer, eu estou tomando uma água que tem um pH ácido, próximo a 5, próximo ao que eu tenho no café. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu estou com gastrite, até a água que eu bebo dói. Mas depende da água da região que você está tomando. Se for uma água aqui do Mato Grosso, você está bebendo uma água com características ácidas. Se você pega uma água já lá para o estado de São Paulo, estado de Minas, você vai ter uma água com características diferentes. Tem muitas águas lá que são alcalinas, naturalmente alcalinas, e tem um pH mais básico. Então, quer dizer, se eu tivesse um problema de estomacal, eu não deveria beber uma água com pH ácido? Não. Inclusive, gente, a água de abastecimento público, aquela água que vai do rio, que vai para a estação de tratamento de água e depois chega nas nossas casas, existe uma portaria do Ministério da Saúde que especifica que ela tem que estar entre 6,5 e 9, o pH dessa água. Ou seja, para que a população possa tomar uma água próxima ao neutro e mais alcalina possível. Só que quando eu compro uma água mineral, por exemplo, ela não tem esse pH vistoriado dentro da portaria do Ministério da Saúde. Ela vai estar com pH em que ela foi retirada do local. Se faz mal ou se faz bem, depende também muito do que eu estou acostumada. Por exemplo, para mim que tomo essa água constantemente, eu não sinto mais diferença. E tem gente que chega a falar assim, mas eu senti diferença no refrigerante aqui em Cuiabá, no refrigerante de São Paulo, uma cerveja daqui de Cuiabá, numa cerveja de São Paulo, ou de outro local. O que acontece? A formulação é a mesma, porém a água é diferente. Portanto, é claro que o gosto pode mudar um pouco em função da água. É a mesma coisa de shampoo. Shampoo é o mesmo, mas eu mudo de local e vou tomar banho lá no norte de Mato Grosso. Eu vou tomar banho lá em São Paulo, vou tomar banho no Rio de Janeiro, na Bahia, não sei na onde, no Manaus, eu vou tomar banho no Sul. Vai mudar isso também em relação ao meu cabelo? Sim.
Aquele mesmo shampoo que fazia ação por você aqui em Mato Grosso, pode não fazer o mesmo tipo de ação lá em São Paulo. Porque a água muda o pH, isso muda as características também em relação ao meu cabelo. Ok, pessoal? Só para a gente finalizar ainda nesse sentido de pH, eu propus aqui um exercício um pouquinho mais elaborado. Digamos que você tem a concentração do sangue 4,5 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, vocês veem que agora eu não botei só 10 a menos 8, porque se fosse só 10 a menos 8, o pH seria 8. Mas eu coloquei 4,5 vezes 10 a menos 8. Como é que eu resolvo isso? Normalmente, nesse caso, eles vão dar para vocês o pH daquele número que está em decimal. E aí pergunta, qual o pH do sangue? Bom, então vamos lá. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+, que é quanto? 4,5 vezes 10 a menos 8. Propriedade de logaritmos, quando eu tenho uma multiplicação, eu faço o quê? A soma aqui. Então, vai ficar pH é igual, esse menos é da minha equaçãozinha, log de 4,5 mais log de 10 a menos 8. Quanto que vai dar, então? pH é igual menos, quanto que é o logaritmo de 4,5? 0,65. Quanto que é o logaritmo de 10 a menos 8? Menos 8. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar um número negativo. Tenho menos com menos 7,35. Então, o pH vai ser igual ao quê? Menos com menos mais 7,35. Ok, pessoal? Então, o pH do sangue, vocês vejam que ele é um pH um pouquinho acima do neutro. Ele vai estar entre 7,35 e 7,5, que tem que se manter constante, inclusive. Ok? Então, espero que com isso vocês tenham entendido um pouco do conceito do pH, do pOH, do equilíbrio iônico da água. E que vocês agora se esmerem em fazer os exercícios para recordar o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima!